gravar. Vamos continuar falando sobre a... Mas quem estudou consegue? Consegue sim, Matheus, lógico. Consegue, e eu vou dando dicas também no desenvolvimento da aula, tá bom? É, porque eu concordo que eu dei uma pesada. Tem uma questão que está muito fácil, mas as outras três têm uma média e duas difíceis, né? Bom, pessoal, vamos continuar aqui trabalhando com questões relacionadas à Revolução Russa. Então, né, na aula passada, nós trabalhamos com os antecedentes. Vimos lá, né, a situação da Rússia antes da Revolução, principalmente no final do século XIX e início do século XX. Vimos lá também determinadas questões relacionadas a... Vimos lá determinadas questões relacionadas ao movimento de 1905, gerado por um autoritarismo do czar, gerado por fome, gerado por uma situação de miséria na Rússia, mas que ainda não teve força para tomar o poder. Tanto que o Lenin, que chegou a participar do movimento de 1905, né, Lenin, líder revolucionário de 1917, chamou o que aconteceu de 1905 de ensaio geral. Por quê? O que é um ensaio? É você se preparar para algo que vai ser feito, seja uma peça teatral, seja uma série, um filme. Antes você ensaia uma fala, uma peça e tudo mais, e depois você pratica aquele ato. O que aconteceu em 1905, né, foi um ato de manifestação, um ensaio de manifestação. E aí, em 1917, eles tiveram a força o suficiente para tomar o poder. Então, vamos para um compartilhamento de tela, vendo as fases aqui da Revolução, né? E a gente começa pela Revolução de fevereiro de 1917. Então, lembrando, aqui o czar já havia sido deposto. E quem assume o governo no primeiro momento eram os mencheviques, ou também chamados de russos brancos. Por que russos brancos? É porque eles defendiam um regime liberal, o fortalecimento do capitalismo na Rússia, para aí sim depois se chegar ao comunismo. Ao contrário dos bolcheviques, né, que já defendiam o comunismo de cara. E meninos, presta atenção. A gente vai falar da Revolução, mas, de certo modo, e aí pode ser... Ou eu posso fazer alguma revisão para o teste também, tá bom? E eu vou falar uma coisa relacionada ao teste agora. Alguns autores, meninos, consideram lá nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, né, vários fatores, como imperialismo, nacionalismo, formação de alianças militares, o revanchismo da França para com a Alemanha depois da derrota na Guerra Franco-Prussiana. Mas tem autores que também colocam que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito para destruir o resto, o resquício de antigo regime que existia na Europa, de antigo regime, de absolutismo. E quando nós vemos a situação da Rússia czarista, nós podemos concordar com esses autores. Mas aí você pode falar, Flávio, a Revolução Francesa não havia acabado com os resquícios de absolutismo? Não. Na França, sim. Na Inglaterra, você também já não tinha nada relacionado ao absolutismo. Mas, meninos, países como Portugal, Espanha, a própria Rússia, ainda viviam não num regime absolutista, mas uma monarquia. Logo, a Primeira Guerra Mundial gestou esses conflitos e, de certo modo, pulverizou. O que é pulverizar? Acabou com esses resquícios, com esses restos absolutistas que existiam na Europa. Um exemplo, de certo modo, né, a Primeira Guerra foi um fator fundamental para que os revolucionários russos tomassem o poder. Isso foi de fundamental importância para acabar
com o absolutismo na Rússia, o absolutismo que ainda existia, não lá como na Idade Média, mas ainda existia traços de absolutismo na Rússia czarista. Exatamente. O Matheus me perguntou aqui, Flávio, mas aquele congresso de Viena que retornou os antigos líderes? Matheus, os antigos líderes voltam. Você está falando do caso francês, né? Você tem na França o retorno dos antigos líderes, na verdade, da família Bourbon ao poder com Luís XVIII. Vou voltar aqui lá para a França, né? Entretanto, a França passa por novos processos revolucionários que pulverizam a sua monarquia. Principalmente o processo de 1848. E aí, né, funda-se não. O que acontece em 1848 é uma nova ascensão do poder do bonapartismo. O bonapartismo é um sistema político francês que tem por característica um poder executivo mais forte, a existência do poder judiciário e do poder legislativo também, mas com uma predominância do poder executivo. E quando, de certo modo, principalmente na Revolução de 1848 na França, dentro dessa era das revoluções, você pode dizer que em 1848 a marca do absolutismo francês aí está terminada. Pode falar com segurança. Marca esta que não estava terminada em Portugal, na Rússia, na Espanha. Então, na verdade, dentro dessa era das revoluções, na verdade, é finalizado o absolutismo na França. Qualquer resquício. Mas em um país como a Áustria, o arquiduque, o príncipe austríaco, era filho, logicamente, de um rei com muitos poderes, inclusive com traços absolutistas. E aí, na Rússia, né, a luta dos revolucionários também é para acabar com esses traços absolutistas. Com o absolutismo, eles conseguem terminar. O problema é com o autoritarismo. Esse, como eu mesmo falei com vocês, existe na Rússia até os dias de hoje, tá bom? Então, vamos continuar aqui, meus queridos. Espera um pouquinho. A Sara falou para você aceitar ela, que ela tá esperando lá, a internet dela tá ruim. Tá. Manda ela tentar entrar de novo, porque aqui eu não estou vendo na sala de espera, né? Bom. Ana Júlia, lê para nós o 3.2, fazendo um favor? Só o 3.2 até o 4, a tomada do poder pelos bolchevistas. A Revolução de Fevereiro de 1917. Consequência da Primeira Guerra. Colapso econômico russo em 1917. Tomada das ruas por manifestantes famintos e amadurecidos politicamente. Negação dos soldados russos em obedecer a ordens superiores. Abdicação de Nicolau II ao trono em 1917 e execução da família do czar em 1918. Revolução de Fevereiro de 1917. Organização de um governo provisório em colaboração aos políticos da Duma. Liderança de Lvov, Kadete e Kerensky, menchevique. Caráter moderado da Revolução, Revolução Branca. Então, quando a gente fala em Rússia, em 1917, nós falamos de duas etapas. A primeira é a Revolução de Fevereiro, no qual os russos brancos, os moderados, os mencheviques, tomam o poder. E aí, pessoal, com a chegada dos mencheviques ao poder, é destituído o czar, o imperador russo. O czarismo que cai para nunca mais voltar. E como eu falei em outras aulas, né, já dei um adiantamento para vocês, para eliminar qualquer resistência, qualquer foco de resistência, em 1918, o czar, a sua esposa, as suas filhas e o seu filho são assassinados.
Eles foram mantidos presos pelos revolucionários, né, pelos bolcheviques, pelos revolucionários bolcheviques, e aí, em março de 1918, partiu a ordem, matem todos. Mas antes de chegarmos a essa situação, os russos brancos tomaram poder. E tomaram poder também, meninos. Por quê? Porque o exército, ao contrário do que ele havia feito lá no ensaio geral de 1905, quando o czar falou assim, vai para cima da população, o exército cruzou os braços e falou assim, não, não vamos. E por que ele não foi? Porque ele já estava em dificuldades por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, o apoio que ele forneceu ao czar foi perdido por conta das péssimas condições de vida, das péssimas condições de batalha que se encontrava esse exército russo. Ele era grande, mas ele era pouco armado e ele passava todo tipo de problema. Frio, fome, falta de armamento. E aí, quando os revolucionários de 1917 se manifestam, muitos deles que haviam participado lá em 1905, o exército cruza os braços e fala, não, a gente não vai fazer nada. Aí, sobrou para o czar, para o imperador Nicolau II, a abdicação. Ele, como diz o ditado popular, picou a mula. E o erro dele foi justamente ainda ficar na Rússia. O que ele devia ter feito para preservar a vida dele é pedir um exílio para o primo dele da Inglaterra, o rei George. Mas ele não fez isso, ele ainda ficou, ele abdicou do trono, mas ficou na Rússia. Se ele tivesse abdicado do trono e partido para... Se ele tivesse abdicado do trono e partido para a Inglaterra, ele tinha preservado a sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, pessoal, os mencheviques tomam o poder na Revolução de fevereiro de 1917. Vou colocar um bate-papo aqui. Os mencheviques tomam o poder na Revolução de 1917. Então, meninos, mas pouca coisa muda com os mencheviques no poder. Os mencheviques eram autoritários? Não. Eles concedem liberdade de imprensa, liberdade religiosa, eles começam uma reformulação do Estado. Mas a principal demanda da população russa naquele momento não era a liberdade. A principal demanda da população russa naquele momento era tirar a Rússia da guerra e dar pão para a população. Pão entendido aqui no sentido de alimento. Tanto que o Lenin, líder dos bolcheviques, vai escrever o livro em abril de 1917, intitulado O Estado e a Revolução. E aí ele coloca lá paz, pão, terra e todo o poder aos sovietes. O que essa afirmação quer dizer? O povo quer paz, porque não aguenta mais a guerra, a Primeira Guerra. O povo quer pão, pois está visivelmente com fome. O povo quer terra, porque um problema na Rússia era o problema de concentração de terras. E o povo quer poder de assembleias. O que eram os sovietes? Colocando aqui. Sovietes. Assembleias de discussão política. Então, os sovietes, gente, eram assembleias, reuniões para se debater a política e levar a discussão até um grau maior. Então, por exemplo, você pega forma um soviético aqui no Sul, debate o que o Sul está precisando, leva as decisões aqui tomadas para Belo Horizonte ou para Brasília. Era um objetivo, né, de entender o poder do povo para o povo. Bom, mas isso só foi mais implementado ainda a partir do item 4, né,
a tomada de poder pelos bolchevistas, em outubro de 1917. Ana, por favor, pode ler até o 5, o governo de Lenin, fazendo favor. A tomada de poder pelos bolchevistas, outubro de 1917. Fraqueza do capitalismo na Rússia. Desejo dos brancos em democratizar a Rússia e implantar o socialismo por meio do voto. Abertura da economia russa e incentivo à modernização das indústrias. Fim da censura e volta dos antigos inimigos do czarismo. Veto a um projeto que desejava retirar a Rússia da Primeira Guerra. Crença de que a Rússia seria recompensada ao final do conflito. Agravamento da fome e da crise em 1917. Campanha bolchevique de conscientização popular para derrubar o governo de fevereiro e inaugurar um Estado socialista. Tese de abril. Documento que continha mensagens direcionadas ao povo russo. Paz, pão e terra, e todo poder aos sovietes. Eram slogans dos bolcheviques. A proposta divulgada pelos bolchevistas unia boa parte do que o povo russo pedia desde as manifestações anti-czaristas, ou seja, prometia a erradicação da fome, reforma agrária, pacificação do país e ampliação dos poderes políticos do povo. Ampla divulgação das teses de abril, mobilização dos sovietes em várias cidades e deposição do governo provisório. Revolução de Outubro. Ação coordenada por Lenin e que passou a compor mais um capítulo da complexa Revolução Russa. Devido ao caráter radical do movimento, que prometia reformas imediatas, a Revolução de Outubro também ficou conhecida como Revolução Vermelha. Bom, então, ao contrário da Revolução Francesa de 1789, que atendia aos interesses econômicos, políticos e sociais da classe burguesa, na Rússia de 1917, a classe burguesa não tinha força o suficiente para moldar um Estado ao seu modo. A burguesia russa do início do século XX era fraca. Então, as medidas tomadas pelo governo de fevereiro não foram suficientes para trazer a paz desejada e a prosperidade almejada que os próprios revolucionários, que os próprios mencheviques desejavam. E aí, meninos, para piorar a situação, o czar já estava afastado. Não havia sido morto, mas já estava afastado. Mas, ao invés de tirar a Rússia da guerra, o que os mencheviques propõem é uma ofensiva final. É um aumento de membros do exército numa tentativa digamos assim, de embaçar a vida da Alemanha. E o povo, gente, estava cansado. E aí vocês podem me falar, mas Flávio, se tivesse aguentado um tempo a mais na guerra, a Alemanha tinha sido derrotada. Sim, gente, nós sabemos isso em 2021. Mas lá em 1917, as Forças Armadas russas, sem armamento, passando fome, passando frio por falta de uma vestimenta adequada, olhar e falar assim, não, a gente está cansado, a gente não quer mais a guerra. A gente está esgotado dessa Primeira Guerra. A gente está esgotado do campo de batalha. E aí a proposta do Lenin, a proposta do Lenin era, não, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a Rússia da guerra. E, meninos, volto a falar aqui da contradição na qual os russos viviam. Uma delas, né, na verdade eram muitas. Uma delas, você tem, lembro lá vocês, né, alguns dos maiores escritores do século XIX para uma grande maioria de população analfabeta. Agora, o que isso tem a ver com a aula aqui? O Lenin publica, na verdade, o livro O Estado e a Revolução em abril de 1917.
O que aconteceu depois da publicação do livro do líder Lenin? As pessoas começaram a falar nele. Então, uma pessoa lia, lembrando que a maioria da população russa desse momento era analfabeta, e ele saía falando para 20, 30 sobre o livro. E essas 20, 30 abraçavam a ideia do livro. Então, com pouquíssimo tempo, os ideais contidos no livro do Lenin permearam a sociedade russa e a Revolução de Outubro, a revolução liderada pelo próprio Lenin, vai se sagrar vitoriosa. Ele difundiu, espalhou as suas ideias a partir do livro e a partir também dos seus discursos. Gente, Lenin era um líder que falava com o intelectual e era um líder que falava com o camponês mais humilde que fosse, com o mendigo. Ele tinha um poder de persuasão para convencer tanto um quanto o outro. É o que nós chamamos hoje em dia de líder carismático. O que é o líder carismático? Aquele que atrai paixões pelo seu discurso. Então, desse modo, Lenin segue a luta e a Revolução de Outubro é a revolução que leva os bolcheviques ao poder. Colocando aqui no chat, né? A Revolução... Peraí, gente. A Revolução de Outubro é aquela que leva os bolcheviques ao poder. No caso aqui, então, os comunistas. Os comunistas. Bom, vamos continuar aqui, então, povo. Veio a paz? Não, não veio. Então, o curioso, né? A Rússia sai de uma guerra para entrar em outra. Os anos de 1914 a 1921 na Rússia foram caracterizados por um colapso social tremendo. Primeiro, causado pela Primeira Guerra Mundial e segundo, causado pela Guerra Civil Russa. Por quê? Os grupos que perderam o poder, tanto os czaristas quanto os mencheviques, não vão ficar satisfeitos com o governo do Lenin. Quando ele toma o poder, é colocado como líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque não somente a Rússia, mas outros países se juntam à União Soviética, à Rússia, né? Formando essa união, vai deixar determinados grupos insatisfeitos. E esses grupos pegam em armas para tentar derrubar o Lenin. Não conseguiram. Ana Júlia, lê para nós, até fazendo favor, início da Guerra Civil Russa. O governo de Lenin, as primeiras medidas socializantes e a Guerra Civil Russa, nomeação de Lenin como chefe de governo do país e implantação de reformas socialistas que visavam reduzir as desigualdades, distribuição de terras, anulação de títulos de nobreza, anulação de bandeiras e brasões czaristas, separação entre igreja e Estado, igualdade entre homens e mulheres perante as leis. Tratado de Brest-Litovsk, acordo que determinava a retirada da Rússia junto à Primeira Guerra, no qual os russos perderam territórios no leste europeu e pagariam uma pesada indenização à Alemanha. Então, até o primeiro ponto. Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu só colocar um negócio no chat. O comunismo, como Lenin previa, aceitava a dirigência de um partido do quadro revolucionário. Bom, meninos, prestem atenção.
O Lenin era o líder do Partido Comunista da União Soviética. E como líder deste partido, depois que os comunistas tomaram poder, depois que os bolcheviques russos tomaram poder, ele naturalmente se torna, não dá para falar que é presidente, né? Ele se torna o líder russo. E aí, meninos, isso logicamente vai gerar uma resistência ao governo dele. A primeira medida que o povo aclamava há muito tempo que ele vai tomar, uma das primeiras, é uma assinatura de um acordo de paz com a Alemanha. Então, ele aceita que a Rússia perdeu a guerra para a Alemanha, ele aceita o desmembramento de territórios como a Finlândia, como a Polônia, como a Lituânia, como a Estônia, como a Geórgia. Então, todos esses territórios aqui eram territórios pertencentes ao Império Russo e que acabaram por se tornar independentes. Ponto. E aí, meninos, né? Mas isso não vai trazer a paz que a população russa almejava. Os grupos opositores aos comunistas vão pegar em armas e, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, ela entra na Guerra Civil Russa, que opôs, né, várias forças políticas, mas principalmente, né, aqui, Guerra Civil Russa. Brancos, capitalistas, czaristas e mencheviques versus vermelhos, comunistas. Depois de 3 anos de guerra, nós vamos observar, né, a vitória dos russos vermelhos. E, meninos, pense você, o Brasil não está em nenhuma guerra, mas a economia brasileira está estraçalhada. Ainda bem que não está em nenhuma guerra, porque se tivesse, aí eu não sei o que seria do Brasil. Para piorar a situação na Rússia, você tem uma economia estraçalhada por conta da Primeira Guerra Mundial e por conta de uma guerra civil. Era necessário um programa econômico que desse um fôlego para essa economia, que desse um novo direcionamento para essa economia. E aí, eis que vem a NEP. Mas antes da NEP, espera só um pouquinho. Ana, lê para nós de início da Guerra Civil Russa até o 5.2, fazendo favor. Início da Guerra Civil Russa, 1918 a 1921. Conflito entre as forças políticas russas. Exército Branco, monarquistas, cadetes, mencheviques e até mesmo democratas, versus Exército Vermelho, bolchevistas, operários e camponeses comunistas. Tentativas de ajudar ao Exército Branco pelas potências ocidentais e divergência ideológicas entre os próprios membros do Exército. Comunismo de guerra, expressão que explica a entrega de parte da produção ao governo para que a revolução pudesse funcionar. Pesada repressão aos opositores, montagem de campos de concentração e violência, terror vermelho. Bom, terror vermelho, que caracterizou a União Soviética. Agora a gente já pode falar aqui de uma união de 15 repúblicas atuais. Eu não vou lembrar de todas, viu, gente? Mas eram elas. A própria Lituânia, que havia ficado independente da Rússia, depois se alia a essas repúblicas soviéticas, né? Então, Lituânia, Estônia, Letônia, Geórgia, Moldávia, Quirquízia, Cazaquistão, Azerbaijão, Turcomenistão, a própria Rússia, Ucrânia, Moldávia, e eu sempre esqueço 3. Eu sempre esqueço, não sei porquê, mas eu acabo esquecendo. Então, enfim, 15 repúblicas se unem pós essa vitória da Guerra Civil Russa e tentam a implementação de um regime comunista.
Mas essa união das repúblicas, ao invés de descentralizar o poder, tornou essas repúblicas ligadas ao governo de Moscou. Ou seja, uma centralização cada vez mais forte de poder. E, principalmente, no governo de Stalin, de Joseph Stalin, você tem, né, uma aceleração do terror vermelho. Ao final da Guerra Civil, o que o Lenin pensa? Não, eu vou dar um castigo exemplar nesse povo que se opôs à minha autoridade. E aí ele começa a mandar essas pessoas para prisões. Mas pouco tempo depois, o Lenin sofre um derrame. De 1922 a 1924, gente, o Lenin foi piorando, piorando, piorando de saúde até ele morrer em 1924. Ele morre num sexto derrame, se eu não me engano. Aí ele não aguenta mais e começa a disputa pelo poder na União Soviética. Mas antes, ele deixou uma estrutura econômica montada, que é a chamada NEP, né? Nova Política Econômica. É o que ele falou, né? Dar um passo para trás para dar dois passos para frente. O que a NEP admitia? A NEP, Nova Política Econômica, admitia algumas medidas capitalistas sem alterar a estrutura do regime comunista. Pessoal, uma coisa importantíssima de ser dita. Qual? Muito se fala que o Brasil foi comunista durante os governos do PT. Meninos, isso é uma ignorância de um tamanho. Por quê? Vamos explicar por que o Brasil não foi comunista. Um país comunista, gente, é regido por um partido único. E o PT não era partido único naquele momento. É regido por coletivização dos meios de produção. O que é coletivizar os meios de produção, né? É pegar bens públicos e torná-los privados. Então, o PT não fez isso, muito pelo contrário. Ele aproveitou de empresas privadas para fazer um grande esquema de corrupção. Mas ele não coletivizou essas empresas. Prevê o passaporte interno. O que é o passaporte interno? Se eu quero sair de Minas Gerais e ir para o Espírito Santo, eu precisaria de um visto também. Então, na União Soviética, isso acontecia. Previa, não na União Soviética comunista, controle dos meios de comunicação. Isso o PT não fez. Então, quando se fala, e a dirigência do partido sobre a vida social. E isso também o PT não fez. Então, meninos, o que o PT fez no governo, sim, foi corrupção, problemas administrativos dos mais diversos, mas comunismo não. E outra coisa, né? O comunismo prevê reforma agrária. O PT passou longe de uma reforma agrária. Dito isso, vamos aqui para o 5.2. Opa, peraí. 5.2. Mas vou fazer uma chamada, viu? Bom, na verdade, vou interromper o compartilhamento e vamos lá para a chamada, que aqui na próxima aula eu termino na NEP, né? Eu termino essa parte mesmo. Alguma consideração? Matheus quer falar alguma coisa? Matheus, Ana. Bom, vamos lá para a chamada, então. Presta atenção aí, por favor, viu? Ademar. Presente. Alice Coelho. Alice Coelho. Alice Soares. Só um pouquinho, gente. Alice Vieira. Ana Júlia. Presente. André.
Bruna. Bruna. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel. Gabriel Rodrigues. Giovana. Giovana. Guilherme. Gustavo. Isaac. Presente. Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. João Paulo. Júlia. Presente. Júlia Faria. Júlia Vieira. Larissa. Letícia de Sá. Presente. Letícia Lima. Lucas. Maria Clara. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. Ok. Maria Yasmin. Maria Yasmin. Mariana. Mariana. Mateus. Pedro. Pedro. Sara. Sara tá aí? Vitor. Ah, tá. Vitor. Vitória. Presente. Ok. E Enzo. Ok, gente. Bom, é isso. Agradeço demais a paciência de vocês.